Essa história se passou no início da minha adolescência. Hoje tenho 30 anos e ainda me lembro do ocorrido como se fosse ontem. Bem, vamos lá. Nós tínhamos no bairro bons vizinhos. Isso era na década de 80. Eu e a minha família estávamos acostumados com um bom relacionamento com a vizinhança em geral, e tudo era tranquilo e calmo. Mas quando a vizinha da frente, uma senhora muito velha, decidiu se mudar para a casa do seu filho, abriu uma vaga para o que nós iríamos considerar como um acontecimento no mínimo surpreendente. A casa da senhora Ana, que havia se mudado, era enorme. Eu, os meus irmãos, a conhecíamos por dentro, porque vez ou outra nós a visitávamos junto com a minha mãe. Afinal, como bem disse, tínhamos um ótimo relacionamento com todos. Um grande corredor ligava a sala aos quartos da casa, 2 de cada lado, e um grande banheiro ao fundo. Tinha também um grande quintal com um pé de abacate no canto esquerdo. Era uma bela casa. E para a casa da senhora Ana mudaram 3 irmãs: a Clara, Josefina e Marília, nomes trocados. Infelizmente, a Marília era doente e tinha um mal no estômago. Bem, isso era o que a minha mãe dizia para o que hoje eu conheço como câncer. A pobre Marília sofria muito, e vez ou outra podíamos escutar os seus gritos pela noite adentro. Gritos de dor. A pobrezinha gritava e urrava de dor. Era espantoso e aterrador, e chegava a gelar a espinha e o sangue. O tempo passou, e a pobre Marília ia resistindo à doença. Mas os gritos persistiam noite adentro, como um lembrete do seu sofrimento e angústia. Muitos vizinhos chegavam a comentar que melhor seria a morte, a ter que suportar tamanho sofrimento. As preces e orações passaram a fazer companhia aos gritos de Marília, e toda a vizinhança pedia pelo fim daquele martírio. E finalmente, fora concedido a Marília o descanso que ela tanto merecia. Numa quinta-feira de céu nublado, em que as folhas de outono caíam sobre as ruas e não se ouvia pássaro algum, a Marília faleceu. Todos ficaram aliviados pelo fim do seu sofrimento. E todos também imaginaram que seria o fim dos gritos de dor da pobre Marília. Mas não poderiam estarem mais enganados, pois naquela mesma quinta-feira, quando a noite chegou, perto das 11 horas, os gritos começaram. Primeiro foram gritos esparsos, mas depois os gritos se tornaram ininterruptos e altíssimos. Foi impressionante. Aqueles mais céticos imaginaram tratar-se de alguma brincadeira, de algum moleque mal educado. Mas pela manhã, para o assombro de todos, eles viram um enorme caminhão-baú parar à frente da casa das irmãs de Marília. Alguns vizinhos que se assomaram às irmãs as questionaram do porquê daquela mudança repentina. E as irmãs, com os rostos pálidos e um olhar sombrio, voltaram-se para os vizinhos e curiosos e disseram: "Por que estamos nos mudando? Ora, vocês não ouviram?" Os vizinhos retrucaram: "Ora, meninas, deixem disso. Essa é a brincadeira de algum moleque travesso." E as moças, por sua vez, disseram: "Pessoal, os gritos saíram do quarto de Marília. E o quarto estava trancado." Aquilo foi como se uma bomba tivesse caído sobre a vizinhança. Os gritos persistiam pela noite, e até que chegou no 7º dia, aqueles gritos pararam.
Mas até hoje, os gritos ecoam pela minha mente, me recordando de que a vida é somente esta. E para aqueles que são céticos a respeito de tudo, esperem e parem um pouco para pensar e refletir, pois nem tudo é sólido e palpável como imaginamos. E muitas vezes podemos acordar deste nosso ceticismo por gritos na noite. Gritos que não sabemos de onde vêm. Boa noite. Boa noite. Eu tenho experiência paranormais desde que eu tinha 7 anos de idade. E eu cresci e morei em uma casa assombrada. E a história que eu vou contar é de quando eu tinha 14 anos e morava na casa dos meus pais adotivos. Agora eu tenho 30 anos. E como falei antes, essa história se passa quando eu tinha 14. Tudo começou com uma sensação ameaçadora que vinha do quarto do meu irmão adotivo. Eu me aproximei nas pontas dos pés para investigar o que era. E imediatamente eu senti aquilo. E aquilo me sentiu. Estava com muita raiva por saber que eu estava lá. Eu tentei contar para minha mãe que tinha algo na casa, mas ela simplesmente falou que nenhum espírito entraria em uma casa cristã e se recusou a ouvir qualquer coisa que eu tinha para falar sobre o assunto. Então, tudo que sofri, eu tinha que sofrer calado. Naquela noite, eu sonhei com uma espécie de demônio que queria que eu fizesse coisas para ele, mas eu falei que nunca faria nada do que ele quisesse. E ele falou que faria de tudo para que eu me arrependesse do que tinha dito. E foi aí que os pesadelos começaram. Eu sempre tinha um pesadelo em que uma entidade que parecia a morte me perseguia por uma rua escura. No sonho, sempre antes dela conseguir me encostar, eu acordava em pânico. O meu coração batia forte, e às vezes eu estava suando frio e sentia como se alguma coisa estivesse rindo de mim no quarto escuro. E eu tive esse pesadelo todas as noites por uma semana. E então a coisa piorou. Numa noite, eu estava lendo a minha Bíblia, uma coisa que eu fazia todo dia. Enquanto eu estava lendo, a minha visão foi se escurecendo e eu acabei ficando totalmente cego. Eu fechava e abria os olhos e nada. Tudo continuava escuro. Eu acendia e apagava a luz do abajur do lado da minha cama. Mas mesmo assim, eu não conseguia ver nada. Então, comecei a rezar fervorosamente para que tudo isso passasse e para que aquilo fosse embora. Mas a cegueira durou por volta de uns 15 a 20 minutos. E isso começou a acontecer toda noite por 2 semanas. A próxima coisa que começou a acontecer era que eu entrava em um transe e ouvia uma música. A minha visão escurecia e depois clareava. E quando ela clareava, eu vi uma procissão religiosa em um templo ateu, no que parecia ser da Grécia Antiga. Eu não sei porquê, mas simplesmente eu parecia estar lá. Porém, isso só aconteceu uma vez. E eu sou muito grato por isso. E como as coisas sempre têm um jeito de ficarem ainda pior, os meus pais adotivos acabaram viajando em um final de semana. E só estávamos eu e o meu irmão adotivo em casa.
E no final de semana, eu fiquei petrificado de medo quando a noite caiu. Eu tinha certeza que aquilo ia me pegar durante a noite. Então, eu passei a noite toda em claro. Fiquei acordado por 3 dias seguidos. Eu percebi que, ficando assustado e me comportando desse jeito, aquela entidade estava ficando mais forte. Então, naquela noite, eu fui para a cama, apaguei a luz e fechei os olhos. Acabei dormindo e nada aconteceu naquela noite. Na manhã seguinte, eu acordei sendo chacoalhado violentamente. Eu senti um bafo quente e fétido no meu rosto. E eu notei que estava flutuando no ar a uns 10 centímetros da minha cama. Eu fiquei sendo chacoalhado por uns 3 ou 4 minutos. E depois, fui jogado com tamanha violência na minha cama e eu bati nela. Quiquei e caí no chão. Isso aconteceu pelos próximos 3 dias. E depois dessas 3 manhãs de puro terror, numa tarde, eu ouvi o meu irmão entoando alguma coisa no quarto dele. Eu fui até a porta dele e estava um pouco aberta. E ele estava lendo algo de um livro, entoando algo que eu não conseguia entender. Mais tarde, eu descobri que ele estava lendo instruções de como invocar uma entidade do livro Capa Preta de São Cipriano. Sim, aquele mesmo, o bruxo. Porém, ele não tinha feito o ritual para controlar o espírito. E agora a entidade estava solta pela casa e fora de controle. Eu voltei para o meu quarto e rezei para que nenhum espírito pudesse entrar lá. E depois disso, eu não fui mais atacado. Eu não sei se as minhas orações funcionaram, ou se aquilo simplesmente foi embora por qualquer outra razão. A casa em que eu moro agora também é assombrada, mas por um espírito amigável e brincalhão, que esconde as coisas, abre e fecha as portas e acende e apaga as luzes, e nunca me causou nenhum mal. E eu nunca me sinto ameaçado lá. Mas essas são histórias para outro dia. Boa noite. Essa história não aconteceu comigo, mas sim com um amigo que conheço há muitos anos. E pelo fato dele ser muito cético e não acreditar no sobrenatural, eu acredito nele. Pois para ele contar algo assim, com certeza é verdade. Um dia, esse amigo meu resolveu ir caçar numa floresta aqui perto da cidade, interior de Minas. Ele pegou um rifle bem grandinho que ele tinha. Entrou na caminhonete dele e foi até a entrada de uma floresta. Chegando lá, ele saiu do carro e se enfiou no meio da floresta. Andou por um bom tempo procurando algo bom para a caça. E depois de um bom tempo andando, ele achou um barracão numa clareira pequena. Ele achou bem estranho aquele barracão lá no meio do nada, a horas de caminhada da entrada mais próxima. Ele chegou mais perto para dar uma olhada. E o barracão parecia ter só um cômodo. Tinha uma porta na frente e uma janela de cada lado. As janelas estavam pintadas de preto e não dava para ver nada através delas. E também haviam correntes nas paredes e símbolos estranhos por todo lugar. Ele também disse que o lugar tinha um cheiro muito forte de algo muito ruim. E ele não achou uma boa ideia ficar ali perto daquele barracão meio assustador
e se virou para ir embora. Porém, ele viu um livro bem interessante em cima de uma mesinha. Bem, ele não lembra o nome do livro, mas ele pegou e levou para ler assim que chegasse em casa. E assim que ele voltou para a mata, ele começou a ouvir barulhos de algum bicho pisando nas folhas do chão e quebrando gravetos atrás dele. Ele apressou o passo, mas não conseguiu se mover muito rápido no meio do mato. E quando o barulho estava bem perto dele, e ele olhou para trás e viu algo que ele imaginava que nunca ia ver nas florestas de Minas Gerais. Era uma criatura humanoide, com corpo de homem, porém a cabeça era de cachorro. Ele ficou aterrorizado, pois aquele ser tinha o corpo coberto de pelos e era muito grande. E o olhava com uma cara de puro ódio. A criatura começou a rosnar e veio em sua direção. E vinha andando encurvado, o encarando com aqueles olhos amarelos e com as garras para fora. Ele achou que ia morrer ali mesmo, devorado por aquela coisa. Então, ele notou que a criatura não estava sozinha, pois do meio do mato saíram duas pessoas. Pelo menos era isso que parecia. Aquelas pessoas usavam robes pretos que cobriam o corpo todo e capuzes que cobriam os rostos. Ele viu que uma das figuras estendeu a mão na direção do livro que ele carregava e logo disse: "Devolva! Devolva o que não é seu!" E com um simples gesto, ele olhou em volta e viu que começaram a sair mais figuras do meio do mato, e logo percebeu que estava cercado. E devia ter umas 8 ou 9 pessoas com aquelas roupas negras. E isso era tudo o que ele podia ver. Ele empunhou o rifle, com o dedo no gatilho, e estava pronto para disparar. Mas aquelas pessoas estavam paradas no mesmo lugar, falando apenas para ele devolver o livro. A criatura também permanecia parada a poucos metros dele, o encarando e rosnando em sua direção. Então, ele cautelosamente colocou o livro no chão e começou a andar devagar para trás, para longe daquelas pessoas e também do lobisomem. Ele viu um lugar onde as pessoas de robe preto estavam mais afastadas. E então ele passou pelo buraco na roda. E depois que ele viu que tinha saído do círculo, ele saiu correndo pela floresta, pelo mesmo caminho que ele havia vindo. E enquanto estava ao longe, ele ainda ouviu um uivo estridente, como se fosse um enorme lobo uivando ao seu lado. Até hoje ele diz que tem certeza que está vivo, porque ele devolveu o que não o pertencia. E ele diz que aquele livro possui algum feitiço macabro para transformar aquelas pessoas em lobisomem. Ele queria muito aquele livro, mas se o roubasse para si, com certeza não sairia vivo dali. Bem, ele nunca mais entrou naquela floresta para caçar. E sempre que alguém fala algo de ir para lá, ele conta histórias sobre aquelas pessoas de preto e o lobisomem que não deveria existir por lá. Bem, este outro fato que contarei se passou comigo e com meu irmão Igor há uns 10 anos atrás. Nesta época, eu fui convidado para uma festa de aniversário de um amigo do meu irmão. E eu nunca tinha ido na casa deste amigo dele antes. Então, eu estava interessado em ver tudo que o amigo do meu irmão falou que tinha. E chegando lá, ele falou que queria me mostrar uns discos de vinil antigo que ele tinha guardado. Então,
Eu segui ele e o meu irmão até um quarto no andar de cima da casa. Era um quarto grande e escuro. E assim que entramos, eu senti algo estranho. Como se alguém tivesse passado por trás de mim. E eu pensei, oh beleza, eu tinha que estar por último. Os discos estavam no fundo do quarto, perto da janela. E o quarto estava completamente envolto na escuridão. E não dava para ver nada mesmo. E eu podia jurar que tinha mais alguém além de nós três lá em cima. E quando nós chegamos onde estavam os discos, o amigo do meu irmão acendeu um abajur velho que mal iluminava a parte do quarto onde estávamos. E atrás de mim, o quarto ainda estava completamente escuro. Nós nos sentamos e começamos a falar sobre os discos. E eu me sentei em uma poltrona que deixava as minhas costas apontadas para a parte escura do quarto. E enquanto eu ouvia o meu irmão e o amigo dele conversarem, eu senti aquela presença atrás de mim. Eu olhei pelo canto do olho e do lado do meu braço. E no encosto da poltrona tinha uma mão que parecia ser feita de sombra. E aquela mão estava se esticando para pegar o meu braço. Eu achei que poderia ser algo no meu olho, mas não era. Eu olhei para aquilo por uns segundos e então entrei em pânico. Eu pulei da poltrona e gritei muito alto. Puta que pariu, o que foi isso? Eles olharam para mim e perguntaram o que tinha acontecido. E eu contei que tinha visto alguma coisa que eu não sabia o que era. Eu mal esperava para sair daquele quarto e voltar para minha casa. Alguns dias depois, o meu irmão falou com um amigo dele sobre o que eu tinha visto. E ele contou para o meu irmão que às vezes o cara que entrega pizza na casa dele pergunta sempre quem é aquela mulher na janela. Porém, quando o amigo do meu irmão olha para a janela, ele não vê ninguém lá. E até chega a achar que o entregador está de piada com ele. Bem, ele também falou para o meu irmão o que realmente me assustou. Ele falou que perguntou para os vizinhos sobre a história da casa e descobriu que uma mulher se matou naquele quarto se enforcando há muito tempo atrás. Bem, por mais que eu tenha acreditado no meu irmão, eu não queria acreditar, pois aquilo era algo muito incrível. E no momento em que ele me contou aquilo, eu só senti a minha espinha gelar novamente, relembrando o pavor que senti naquele quarto. Eu não sei o que era aquilo, mas nunca mais voltarei naquele quarto novamente. Boa noite. O que irei relatar aconteceu alguns anos atrás, quando eu era adolescente, sendo que jamais esquecerei daqueles acontecimentos. Há alguns anos atrás, na minha adolescência, acabei levando a minha curiosidade pelo sobrenatural, a qual já mantinha desde a infância mais a fundo. Passei a estudar e buscar cada vez mais conhecimento nesta área, a ponto de me tornar obcecado por tudo o que envolvesse o inexplicável. Estudava e lia com atenção tudo o que me caía nas mãos sobre o assunto, e coincidência ou não, por esta época, bem mais de uma pessoa apareceu para me guiar nestes estudos. E consegui livros incríveis com estas pessoas, principalmente livros de Madame Blavatsky e Aleister Crowley. E numa das minhas pesquisas, num sebo de Porto Alegre, eu acabei encontrando o livro negro de São Cipriano, o vulgar capa preta,
que foi violentamente ridicularizado por estes meus amigos mais velhos e mais experientes no ocultismo. Bem, acabei perdendo o interesse no tal livro, até mesmo por ter lido coisas realmente ridículas e absurdas nele. E por esta época, eu conheci também um grupo de adolescentes que compartilhavam de muitos interesses como os meus, principalmente no quesito música. Comecei a namorar uma das meninas desta galera, montamos uma banda juntos e a partir de então passamos a viver sempre reunidos. Eu e o baterista acabamos adquirindo uma amizade muito grande, em partes porque namorávamos duas irmãs. Acabávamos sempre nos encontrando e indo juntos para a casa das meninas. Uma delas, diga-se de passagem, considerávamos sensitiva. Em partes por influência da música que ouvíamos e em parte por influência minha, o citado rapaz acabou tomando também interesse em assuntos sobrenaturais, principalmente o que envolvia magias, e na vida os ensinamentos de Aleister Crowley, que na época víamos como um líder espiritual. Um dia, estávamos na minha casa nos preparando para passar a noite na casa das nossas namoradas e falando sobre magia. E como chacota, eu acabei mostrando para ele o livro de São Cipriano. Separei um dos trechos mais absurdos e comecei a ler de forma ridícula, como os magos de filmes de terror antigo. Ele, rindo, tirou o livro da minha mão e o jogou na mochila para ler mais tarde, pois mesmo achando besteira, tinha curiosidade em conhecer. Então, logo nós saímos. E como a menina que considerávamos sensitiva era de alguma igreja cristã que não me recordo mais, e mesmo ela sendo roqueira, era completamente contra todo e qualquer tipo de magia. As poucas vezes em que comentamos algo sobre os nossos estudos perto dela, ela nos rendeu alguns sermões gigantescos, e como não queríamos desagradá-la, e muito menos ouvir protestos, escondemos o livro em meio às revistas do meu cunhado, onde as meninas nunca mexiam. Meus ex-sogros, nesta oportunidade, estavam no litoral, e a pedido da minha própria sogra, ficamos cuidando da casa e das meninas. O meu sogro me detestava a raios de ódio, mas como eu tinha a proteção da mãe da minha namorada, estávamos nos sentindo os donos da casa, e mal eles tinham saído. Durante a noite, assistimos filmes, ouvimos música, e mais tarde fomos deitar. E nem bem havíamos pegado no sono. Acordamos com um estrondo contra a porta dos fundos. Chamei o meu cunhado no quarto ao lado, que nem ao menos mudou a sua respiração pesada enquanto dormia. Porém, o meu amigo e as meninas haviam também acordado com o barulho. O detalhe é que havia um cão de raça Rottweiler no canil, de onde podia enxergar o pátio todo, inclusive essa porta, e que não parecia ter notado qualquer coisa diferente, pois continuava em silêncio. Deixamos as garotas nos quartos e fomos os dois conferir a porta, que estava trancada. Tomamos coragem, juntamos um facão, que é um tipo de faca enorme como se fosse uma espada, muito típica aqui do sul, usada para abrir caminho em meio a matagal, e saímos no pátio, temendo algum assaltante. Abrimos a porta e saímos, e notamos que não havia sinal algum de pessoa pelo pátio e nem na rua. O cão, nem com o nosso movimento perto do canil acordou. Voltamos para dentro, acalmamos as gurias até que dormissem e voltamos para a cozinha, onde ficava a porta dos fundos, para tomar um café e conversar um pouco, pois nós havíamos perdido o sono. A porta ficava ao lado da pia, onde estava escorado o meu amigo, e eu
sentado à mesa, podia vê-lo tranquilamente, enquanto olhava o que ele fazia. E não havia nem 5 minutos de conversa passado, e ouvimos outra pancada na porta, tão forte que eu pude ver a mesa sacudir-se toda. Pulamos de susto e ficamos apavorados com aquilo. E por incrível que pareça, desta vez, ninguém dentro de casa acordou. O que é algo inacreditável, dado o barulho que a porta de madeira fez, pois parecia que alguém chutava a porta a ponto de rachá-la. Brancos de medo, aos cochichos e ainda temendo um assalto, decidimos que um de nós empunharia o facão e o outro abriria a porta para descobrir o que era. Quero dizer que nenhum de nós era muito corajoso. O que não estou em momento algum me gabando de termos feito isso. Foi uma irresponsabilidade enorme cometida por 2 adolescentes um tanto burros no apavoramento do momento. Estávamos com tanto medo que queríamos mandar o que quer que fosse embora. E como o terreno não tinha muro muito alto, era bem fácil entrarem bêbados ou viciados no pátio. O bairro não era dos piores, mas havia um albergue para moradores de rua por perto, e como era de se esperar, muitos mendigos rondavam o lugar esperando conseguir comida. Sendo assim, a nossa esperança era encontrar um bêbado qualquer, e na pior das hipóteses, um chapado, como chamávamos os drogados. Na verdade, até aquele momento, acreditávamos que algum dos nossos amigos estivessem nos sacaneando, tentando nos assustar por saberem que estávamos sozinhos em casa. Esperamos alguns minutos, aguardando mais alguns movimentos ou barulho, e eu, diante da porta, tremendo de nervosismo, segurando aquele facão, e o meu amigo pronto para abrir a porta a qualquer momento. E do nada, alguém começa a mexer a maçaneta pelo lado de fora, como que tentando abrir, porém sem empurrar a porta. A porta já estava aberta, e no momento em que a maçaneta parou, o rapaz que estava comigo escancarou a porta, e para nossa surpresa, não havia absolutamente nada do outro lado. Saímos os dois novamente para a rua, confusos, andamos pelo pátio todo, olhamos embaixo da casa e em cada canto do terreno, até em cima das árvores, e nem sinal de outra presença além da nossa. Não teria dado tempo de o que quer que fosse fugir, pois não passaram mais que segundos entre a maçaneta se mexer e abrimos a porta. E em todo esse tempo, o cachorro sequer mudou de lugar no canil. Parecia morto dentro da casinha. Não estávamos bêbados e nem sonhando. Não usávamos drogas e nem tínhamos visto algum filme que deixasse a nossa imaginação fértil. Entramos novamente perturbados para dentro e mal havíamos fechado a porta, e a menina, que acredito que até hoje ela é sensitiva, ela acordou chorando no quarto, mandando tirar de dentro da casa, o mais rápido possível, o livro preto que escondemos em algum lugar. Ficamos pasmos e ainda mais confusos. Enquanto meu amigo foi buscar o livro no quarto, ela contou que sonhou que uma névoa negra estava envolvendo a casa por causa de um livro ruim que tínhamos colocado lá dentro sem permissão, como se fosse uma energia negativa, e aquilo estava atraindo demônios para perturbar a paz do lugar, pois ela era cristã, e repito que ela não acreditava em espíritos, fantasmas e coisas parecidas. E então ela desandou a chorar de novo. Jogamos o livro numa sacola e colocamos na rua até amanhecer. E quando pretendia levar de volta para casa, pois achava
que ela nos tinha visto esconder, estava inventando uma lorota qualquer para me fazer jogar o livro fora. O problema é que mais tarde, recapitulando tudo, lembramos que na hora em que o escondemos, as meninas estavam na padaria, comprando coisas para o café. E o meu cunhado estava pregado na frente do videogame. E justamente por isso resolvemos esconder o livro naquela hora em que ninguém poderia ver. E durante toda a noite, mesmo com os barulhos que ouvimos e fizemos, o meu cunhado não acordou e nem viu nada. Assim como o cachorro que normalmente, a qualquer barulho, começava a latir. Até hoje, eu acho que nenhum de nós descobriu o que foi aquilo. Passamos uma semana ouvindo sermões da menina, e o livro eu nem sei onde foi parar. Eu não lembro o que fizemos dele. Acho mesmo que acabou indo para o lixo, porque eu nem lembrei de buscá-lo mais tarde. Acabei com o tempo me afastando desses estudos e práticas, e também daquelas pessoas. Obviamente eu continuo sendo extremamente interessado pelo sobrenatural, mas não daquela forma obcecada como eu era. E o tempo, apesar de tudo que presenciei, tratou de me tornar um cético teimoso. Aconteceram ainda muitas outras coisas naquela casa em diferentes oportunidades. Muitas pessoas dizem que eram porque estudávamos magia e espiritualismo e tentávamos praticar o que aprendíamos. Outros dizem que eram fenômenos psicológicos, sugestão mental, etc. Eu mesmo não tenho nenhuma teoria muito convincente formada. E embora não acredite em muitas coisas, eu classifico essa experiência como sobrenatural. Boa noite. O que irei relatar aconteceu há alguns anos atrás, quando eu era adolescente, sendo que jamais esquecerei daqueles acontecimentos. Há alguns anos atrás, na minha adolescência, acabei levantando a minha curiosidade pelo sobrenatural, a qual já mantinha desde a infância mais a fundo. Passei a estudar e buscar cada vez mais conhecimento nesta área, a ponto de me tornar obcecado por tudo que envolvesse o inexplicável. Estudava e lia com atenção tudo o que me caía nas mãos sobre o assunto. E coincidência ou não, nesta época, bem mais de uma pessoa apareceu para me guiar nestes estudos. E consegui livros incríveis com estas pessoas. Principalmente livros de Madame Blavatsky e Aleister Crowley. E numa das minhas pesquisas num sebo de Porto Alegre, acabei encontrando o livro negro de São Cipriano, o vulgar capa preta, que foi violentamente ridicularizado por estes meus amigos mais velhos e mais experientes no ocultismo. Acabei perdendo o interesse no tal livro, até mesmo por ter lido coisas realmente ridículas e absurdas nele. E por esta época, eu conheci também um grupo de adolescentes que compartilhavam de muitos interesses como os meus, principalmente no quesito música. Comecei a namorar uma das meninas deste grupo, e daí montamos uma banda juntos. E a partir de então, passamos a viver sempre reunidos. Eu e o baterista acabamos adquirindo uma amizade muito grande. Em partes porque namorávamos duas irmãs,
e acabávamos sempre nos encontrando e indo juntos para a casa das meninas. E em parte por influência das músicas que ouvíamos, o citado rapaz acabou tomando também interesse em assuntos sobrenaturais, principalmente o que envolvia magias. E na vida seguíamos os ensinamentos de Aleister Crowley e víamos ele como líder espiritual. Um dia estávamos na minha casa nos preparando para passar a noite na casa de nossas namoradas e falar sobre magia. Então, acabei mostrando para o meu amigo o livro de São Cipriano. Separei um dos trechos mais absurdos e comecei a ler de forma ridícula. Ele, rindo, tirou o livro da minha mão e o jogou na mochila para ler mais tarde, pois mesmo achando besteira, ele tinha curiosidade em conhecer. Então, logo saímos. A namorada deste meu amigo se considerava sensitiva. Porém, ela era de alguma igreja cristã, que não me recordo o nome. E mesmo ela sendo roqueira, ela era completamente contra todo e qualquer tipo de magia. As poucas vezes que comentamos algo sobre os nossos estudos perto dela, nos rendeu alguns sermões gigantescos. E como não queríamos desagradá-la, e muito menos ouvir protestos, escondemos o livro em meio às revistas do meu cunhado, onde as meninas nunca mexem. A minha ex-sogra, nesta oportunidade, estava no litoral, e a pedido dela própria, ficamos cuidando da casa e das meninas. Durante a noite, assistimos filmes de terror, ouvimos música e mais tarde fomos deitar. E quando havíamos pegado no sono, acordamos com um estrondo contra a porta dos fundos. Chamei o meu cunhado no quarto ao lado, que nem ao menos me respondeu. Porém, o meu amigo e as garotas haviam acordado com o barulho. O detalhe é que havia um cão da raça Rottweiler no canil, de onde ele poderia enxergar o pátio todo, inclusive esta porta. Porém, ele não parecia ter notado qualquer coisa diferente, pois continuava em silêncio. Deixamos as garotas nos quartos e fomos os dois conferir a porta, e a mesma estava trancada. Tomamos coragem, pegamos um facão e saímos no pátio, temendo algum assaltante. Abrimos a porta e saímos. E notamos que não havia sinal algum de pessoa pelo pátio, e nem mesmo na rua. O cão não se alarmou, nem mesmo com os nossos movimentos perto do canil. Então, voltamos para dentro. Acalmamos as garotas até que elas dormiram. E assim, voltamos para a cozinha, onde ficava a porta dos fundos, para tomar um café e conversar um pouco, pois havíamos perdido o sono. A porta ficava do lado da pia, onde estava escorado meu amigo e eu. Não havia nem 5 minutos de conversa passado, então ouvimos outra pancada na porta. E foi tão forte que pude ver a mesma sacudir-se toda. Pulamos de susto e ficamos apavorados com aquilo. E por incrível que pareça, desta vez ninguém dentro de casa acordou, o que é algo inacreditável, pois o barulho que a porta de madeira fez parecia que alguém a chutava a ponto de rachá-la. Nós, brancos de medo e temendo um assalto, decidimos que um de nós
empunharia o facão e o outro abriria a porta para descobrir o que era aquilo. Estávamos com tanto medo que queríamos mandar o que quer que fosse embora. E como o terreno não tinha um muro muito alto, era bem fácil entrarem bêbados ou viciados no pátio. O bairro não era dos piores, mas havia um albergue para moradores de rua por perto. E como era de se esperar, muitos mendigos rondavam o lugar esperando conseguir comida. Sendo assim, a nossa esperança era encontrar um bêbado qualquer. E na pior das hipóteses, encontrar um drogado. Na verdade, até aquele momento, acreditamos que algum dos nossos amigos estivesse nos sacaneando ou tentando nos assustar, pois sabiam que nós estávamos sozinhos em casa. Esperamos por alguns minutos, aguardando mais algum movimento ou barulho. E eu diante da porta, tremendo de nervosismo, segurando aquele facão, e o meu amigo pronto para abrir a porta a qualquer momento. E do nada, alguém começa a mexer a maçaneta pelo lado de fora, como que tentando abri-la, porém sem empurrar a porta, já que a mesma estava aberta. No momento em que a maçaneta parou, o rapaz que estava comigo encarou a porta e, para nossa surpresa, não havia absolutamente nada do outro lado. Saímos nós dois novamente para a rua e, confusos, andamos por todo o pátio. Olhamos embaixo da casa e em cada canto do terreno, e até mesmo em cima das árvores, e nem sinal de outra presença além da nossa. Não daria tempo de quem quer que fosse fugir dali, pois não se passaram mais do que 5 segundos entre a maçaneta se mexer e abrirmos a porta. E em todo o tempo, o cachorro sequer mudou de lugar no canil. Parecia estar morto dentro da casinha. Entramos novamente confusos dentro de casa. E mal havíamos fechado a porta, e a menina, que acredito que era sensitiva, acordou chorando no quarto, mandando tirar de dentro da casa, o mais rápido possível, o livro preto que escondemos em algum lugar. Ficamos pasmos e ainda mais confusos, enquanto meu amigo foi buscar o livro no quarto. Ela contou que sonhou que uma névoa negra estava envolvendo a casa, por causa de um livro maligno que tínhamos colocado lá dentro sem permissão. E aquilo tinha uma tremenda energia negativa. E também estava atraindo demônios para perturbar a paz do lugar. Então, ela desandou a chorar novamente. Jogamos o livro numa sacola e o colocamos na rua, pois acreditamos que alguém passaria e pegaria ele. Porém, quando a noite chegou, o livro continuava no mesmo lugar. Então fomos até a lixeira na rua. Daí, eu e o meu amigo pegamos o livro e o escondemos novamente dentro de casa, onde ninguém poderia ver. E durante toda a noite, aqueles mesmos barulhos continuaram. Porém, o meu cunhado não acordou e nem viu nada. As meninas também continuaram dormindo. E nem mesmo o cachorro se atentou àquele barulho. Os únicos que acordaram foram eu e o meu amigo. Então, no outro dia cedo, pegamos o livro e jogamos no lixo.
e com o tempo acabei me afastando desses estudos e também das minhas práticas mágicas. Obviamente, continuo sendo extremamente interessado pelo sobrenatural, mas não daquela forma obcecada como eu era antes. Eu realmente acreditava que jogando o livro fora faria tudo aquilo parar, mas não foi isso que aconteceu. Pois os anos se passaram e nesta mesma casa continuavam a acontecer várias coisas sem explicação. A irmã da minha namorada, que era cristã, ela seguia uma seita religiosa, que era selada de dogmas e ensinamentos. E eu, como não via o cristianismo com bons olhos, decidi seguir a linha de pensamento ateu de algumas poucas pessoas da minha família. Essa minha cunhada, às vezes, parecia adivinhar ou ler os pensamentos das pessoas. Ela falava coisa do nosso passado que, teoricamente, poucas pessoas sabiam. E muito das coisas que ela sonhava acabava acontecendo. Essa menina costumava dizer que uma criança passeava pela casa onde elas moravam. E que mais de uma vez ela havia visto essa criança brincar e até mesmo correr pela casa. A minha namorada detestava falar no assunto. Porém, ela também confirmava a história. A casa em questão era muito antiga, mas ninguém conhecia a história da casa. E em uma tarde de chuva torrencial, ficamos somente eu e a minha ex-namorada cuidando da casa dela. E naquela tarde estava somente nós dois em casa. E como costuma acontecer no inverno aqui no sul, pouco depois das 18 horas, a escuridão já era total, aumentada ainda mais pelas nuvens do temporal, que havia deixado o dia todo com aparência de noite. E como a imagem da TV estava péssima por causa da chuva, resolvemos ficar lendo no quarto. Bem, nós estávamos jogados na cama, somente com a vidraça abaixada, por onde às vezes os flashes dos relâmpagos entravam e podíamos ver a chuva forte caindo sem parar. Tínhamos um abajur fraco ligado ao nosso lado e os cantos do quarto estavam em sombras, já que ler era só uma desculpa esfarrapada caso alguém chegasse de repente, pois os livros estavam mesmo jogados nos pés da cama. E quando ouvimos o barulho de alguém abrindo o portãozinho de ferro lá na rua, olhei rápido em direção ao livro e o levei às mãos, para assim preparar o álibi. E daí eu tomei um baita susto. Pude ver em um dos cantos do quarto com clareza algo como uma pessoa de estatura baixa, dando passos para trás e se escondendo num dos cantos escuros do quarto, no vão entre a parede e o roupeiro. Dei um pulo e com um tapa acendi a luz do abajur. E daí clareou o quarto todo, inclusive aquele canto. Porém, ali não havia nada. A partir deste momento, eu tive um mal-estar enorme naquela noite. Acho que pelo susto. Porém, não comentei nada para ninguém. E a minha namorada também não fez mais perguntas sobre o meu susto quando expliquei o que havia visto. A minha cunhada costumava dizer que às vezes acordava com aquela criança observando. Aquele mal-estar que eu senti aquela noite com certeza não foi uma coisa normal, pois eu havia lido em um artigo
que espíritos de criança geralmente são demônios ou manipulados por eles. E é por isso que eu acredito que a influência negativa daquele livro ainda está na casa. Boa noite. Olá, Elite Oculta! Essa história que eu vou contar aconteceu em abril deste ano. Bem, para ser mais exato, pelo menos a parte principal da história aconteceu no dia 17 de abril, numa sexta-feira. Mas tudo começou foi no dia 8 de novembro do ano passado. Bem, eu e a minha família moramos numa favela, no Rio Grande do Sul, a qual não vou citar o nome por motivos pessoais. Eu sou o primogênito da minha mãe, e depois de mim vem um casal de irmãos mais novos. Pelo fato do meu pai ter sido preso, a minha mãe foi morar com a minha avó e o meu tio, que tinha 19 anos. O meu tio estava namorando com uma menina escondido, pois os pais dela eram contra o namoro. Ainda mais o seu pai, que era o patrão do tráfico na favela. O mesmo lugar em que nós morávamos. A minha avó vivia dizendo para o meu tio deixar essa menina, pois se o pai dela descobrisse, ele faria algo muito ruim com meu tio. Mas ele, por gostar muito da garota, rejeitou os conselhos da minha avó. E não passando muito tempo, o pai da garota logo descobriu tudo. Descobriu que eles estavam tendo casos escondidos. Revoltado com a situação, ele bateu na garota, cortou seus cabelos e mandou ela morar com seus parentes em outra região. E em seguida, mandou matar o meu tio. A minha mãe logo avisou meu pai, pois o meu pai era um traficante de outra área. E assim, ele não deixaria que nada acontecesse com meu tio. Mas o meu pai, por estar preso, ele não pôde fazer muita coisa. Então, ele pediu para que o meu tio saísse da favela por algum tempo, pelo menos até o meu pai responder por liberdade. O meu tio foi morar com a irmã da minha avó, a qual dizia à minha mãe que ela mexia com magia negra pesada. E passando 2 meses que o meu tio se mudou, fomos o visitar. Bem, eu e o meu tio sempre fomos muito apegados um no outro, pois ele sempre esteve comigo quando meu pai esteve ausente. E foi ele que me ensinou a andar de bike, jogar bola, empinar pipa e até mesmo pilotar moto. Então, sempre fomos muito próximos. Ao ver o meu tio, eu percebi que ele estava diferente, pois não havia aquele brilho no seu olhar. Achei que ele ainda estivesse depressivo com o que tinha acontecido. Por consequência dele terminar o namoro dele com aquela garota. O meu tio me convidou para ficar em seu quarto e jogar um PlayStation. E assim eu fiquei à vontade lá. Mas depois de um tempo ali no quarto do meu tio, eu me lembro que vi um livro parecido com uma Bíblia. E este livro estava escrito na capa: São Cipriano Capa Preta. Peguei aquele livro e quando fui ver, o meu tio tomou da minha mão e disse que não era para mim mexer naquilo. Bem, estranhei um pouco, mas não dei muita moral para aquilo.
No mês de fevereiro desse ano, o meu tio havia voltado para a favela. Era um sábado, e ele ia para um baile que teria ali perto em um complexo. Me lembro que a minha avó havia falado para o meu tio que não era bom que ele saísse muito, pois o pai da garota poderia descobrir que ele havia retornado e assim mandar matá-lo. O meu tio virou para minha avó e disse: "Ah, pode ficar tranquila, coroa. Esse homem ainda vai pagar por todos os crimes que ele fez. E pode ter certeza que no velório dele vai ser caixão fechado." E então ele saiu. No outro dia, me acordo bem cedo, vendo meu tio entrar pela janela pelado para o seu quarto. Bem, eu fiquei rindo da situação. Achei que o pessoal daquele traficante havia feito meu tio ir embora pelado por punição. E logo no começo da tarde, o assunto não era outro. E todo mundo estava dizendo que encontraram o corpo daquele traficante, o pai da garota que o meu tio namorava, estraçalhado em sua casa. E também os seus 2 cães da raça Pitbull estavam mortos. E o que quer que havia feito aquilo quebrou todas as telhas e entrou pelo forro da casa. Bem, eu fiquei meio empolgado. E assim de curioso, eu fui lá ver. Chamei o meu tio para ir junto comigo, mas ele não ficou surpreso com o acontecido e nem quis fazer questão de ir comigo. Bem, o tempo passou e em março começou as minhas aulas. Eu estava estudando à noite, pois a minha idade não estava de acordo com a minha série. Então eu fiz o EJA, que para quem não sabe é quando você faz 2 anos de estudo em apenas um ano. Logo na primeira semana eu briguei com o valentão. E aquele garoto me prometeu que iria me pegar. O meu tio estava preocupado de me acontecer algum mal. Então ele me disse que me levaria e me buscaria todos os dias para a aula. Bem, ele sempre me levava como prometido, mas nunca me buscava. Eu saía da escola por volta de 10h30 da noite. Eu me lembro que sempre que voltava para casa, eu sentia uma sensação de estar sendo observado, mas sempre ignorava. Certo dia, esse tal valentão, por saber que não havia ninguém me buscando na hora da saída, ele estava planejando de me pegar. O meu colega me avisou que ele e mais 6 garotos iriam me pegar na hora da saída. Então, com medo, eu resolvi ir por trás do colégio. E assim, eu fui por uma sanga que cortava pelo matagal. E esse valentão logo descobriu que eu fugiria por ali. Então, eles foram atrás de mim. Eu corri pela mata e me escondi em meio à grama alta. Um tempo se passou e eu só via as lanternas dos celulares ao longe clareando e eles me procurando. Como se já não bastasse todo o medo que eu estava sentindo, quando de repente ouvi um uivo e uns rosnados mais à frente, em direção aonde estavam os caras que queriam me bater. Não demorou muito e logo eu escutei choro e gente correndo. Assustado, eu fugi correndo para casa. E assim que cheguei, eu percebi que o meu tio não estava em casa. No outro dia na escola, me contaram que os garotos que estavam me procurando haviam visto uma criatura grande e de olhos brilhantes a rodear em volta deles.
Então, eles logo saíram correndo. Comentei com o meu tio e o cobrei por ele não estar indo me buscar. E que se não fosse esse acontecido, eu com certeza levaria uma surra daqueles caras. O meu tio olhou para mim e disse: "Não te preocupa, pivete. Tu sabe que eu tô sempre lá quando tu precisar." Bem, passando alguns meses, vamos para o relato principal, que aconteceu no dia 17 de abril desse ano, numa sexta-feira. Eu havia ido para um torneio de futebol, às 18 horas. Naquele dia, o meu tio foi comigo. E ele disse que assistiria o jogo. Porém, eu só vi ele lá até às 20 horas da noite, e depois não o vi mais. O jogo acabou às 23h45. E assim, ficamos lá eu e os meus amigos até 1h30 da madrugada. Nós estávamos curtindo, já que havia bastante movimento no local. Estávamos nas mesas do lado do campo. E foi quando passou um carro atirando em todo mundo que estava lá. Pois quem mora em vila sabe o inferno que é essas guerras do tráfico. E logo que vimos os tiros, eu e os meus amigos corremos. Eles correram atravessando a rua em frente ao carro que estava atirando. Eu não quis arriscar. Então cortei caminho pela mata e saí na rua do lado. Saí correndo quando logo aquele carro passou atirando. E eu não consegui entrar em nenhuma casa. Logo me dei conta que ali seria o meu fim. E foi quando aquele carro parou logo na minha frente e eu só vi as armas saindo para fora do vidro e apontando em minha direção. E daí, por um milagre, em um movimento rápido, uma enorme criatura se pôs na minha frente, recebendo todos os disparos que eram para pegar em mim. Quando me dei conta o que era esse bicho, aquela criatura era uma coisa negra enorme, com orelhas pontudas, e as suas pernas pareciam quebradas para trás. No escuro, os seus olhos tinham um brilho parecido com o brilho de um gato ou cachorro quando lanternas são apontadas em seus olhos. Bem, e com todo aquele barulho e clarões de disparo, fechei os meus olhos e foi quando ouvi um uivo alto e o carro acelerando e saindo dali às pressas. E eu, assustado, abri os olhos e o que vi na minha frente foi o meu tio de pé. Ele estava cheio de buracos de bala em seu corpo. O seu rosto já não havia mais face por ter recebido muitos disparos. Mas ele, ainda de pé, olhou para mim e com muito esforço disse: eu não te falei que sempre vou estar aqui quando tu precisar?" Ele, vendo que o perigo passou, caiu do meu lado já sem vida. Eu gritei, pedi socorro e ajuda. E em seguida, logo vieram pessoas o socorrer. Mas já não havia mais nada a se fazer. Hoje, o que resta é só saudade e lembranças que nunca irei me esquecer do meu tio, que além de ter sido como um pai para mim, foi o meu herói e protetor, o qual acredito eu que por não ter nenhum poder do tráfico e nem da lei, ele buscou poderes do outro mundo, assumindo então essa forma de besta. Boa noite.